o que eu vou falar agora, nessa primeira parte, está baseado principalmente naquela passagem de Gálatas capítulo 1, depois nós vamos ler novamente, tá? Vou ler aqui só essa primeira parte para a gente fazer uma introdução aqui, e depois nós podemos voltar aí, conforme aí nós vamos prosseguindo aí na palavra, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, isso é Paulo falando aos Gálatas, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema, amaldiçoado. Então, Paulo exorta aqui, olha, alguns estão querendo transtornar o evangelho. Se você pegar no versículo 7 anterior, alguns estão querendo transtornar o evangelho do Salvador, de Cristo. Porém, Paulo fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém anunciar um outro evangelho que não seja o que eu estou anunciando, que não seja o que os apóstolos anunciaram, que não seja o que o Salvador, que eu estou imitando aqui, anunciou, seja anátema. Então, amados, eu gostaria de chamar sua atenção para essa palavra, para que nós possamos realmente observar de quem Paulo está falando, ou sobre o que o Paulo está falando. Paulo está falando de evangelho. Ele está dizendo, olha, se alguém anunciar outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Então, irmão, para entender esse pequeno versículo, Gálatas 1, versículo 8, nós temos que buscar todas as cartas de Paulo, tudo que ele anunciou, tudo que ele pregou, tudo que ele falou. E aí ele diz que ele é imitador do Salvador. Se ele é imitador do Salvador, ele anunciou que o Salvador anunciou. Então nós temos que ir para os evangelhos e observar o que o Salvador anunciou. Se realmente Paulo, nas suas cartas, foi imitador do Salvador, se ele anunciou aquilo que o Salvador anunciou. E aí sim, com os evangelhos lidos e observados, ali as palavras do Salvador, daquele verbo que se fez carne. E aí nós vamos observar as cartas de Paulo, para que nós possamos observar o que Paulo anunciou e o que Paulo não anunciou. E ele diz, se anunciar o que eu não tenho anunciado, seja anátema. Então a primeira pergunta que eu faço para os amados ouvintes, vocês têm noção do que Paulo anunciou? Os amados ouvintes têm noção do que o Salvador anunciou? O que ele realmente anunciou? Qual é o evangelho? Que boa nova foi essa que o Salvador anunciou? Que boas novas foram estas que o Salvador anunciou? E que Paulo, se passando por imitador, ele diz, eu sou imitador do Salvador, anunciou também. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção, amado ouvinte. Vamos para essa primeira parte, buscando entender isso, porque nós temos que entender a Escritura num contexto. Muita gente fala aí de contexto, mas não lê o contexto, né? E nós precisamos buscar o contexto da Escritura. E o que eu quero falar aqui é relacionado à Escritura. Tá, amado ouvinte? Que você pega a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, abra aí e folheia junto comigo. Busca os livros aí que eu tenho falado e leia, simplesmente leia. Você não é obrigado a concordar com o que eu tenho falado. Você não é obrigado de maneira nenhuma a concordar com o que eu tenho falado. Mas sim, busca lá, vai lá e leia. Se depois que você lê, você fala, não tem nada a ver com o que você está falando, tudo bem. Nós temos livre-arbítrio, ninguém está obrigando ninguém a nada. Nós temos, graças a Deus, amados ouvintes, nós temos na Constituição brasileira uma liberdade de expressão religiosa. Realmente expressarmos nossa fé, como qualquer pessoa pode expressar sua fé, pode dizer aquilo que crê, que tem como fé, né? Qualquer credo religioso que tem como fé, ou seja, aquilo que você tem como fé, você tem todo o direito aí de se manifestar e se expressar, porque nós vivemos num país democrático, né? Tem gente querendo fazer aí do país um país de ditadura. Acabou, meu irmão, acabou a ditadura ficou para trás, né? Não tem mais espaço para ditadura. Hoje é um país democrático, nós temos leis para todas as coisas, né? Nós temos aí direitos e deveres para ser cumprido, ok? Eu estou expressando a minha fé, né? Ok. Vejamos bem. Então, a introdução que eu fiz aqui foi se referido a esse Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo falando aos Gálatas, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Se alguém anunciar outra coisa que eu, Paulo, não tenho anunciado, que o Salvador não tem anunciado, porque eu estou sendo imitador dele, se os apóstolos não têm anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Então, amada, o meu chamado aqui agora é para que você possa observar nas cartas de Paulo o que ele realmente anunciou. O que Paulo anunciou, né? O que Paulo realmente anunciou.
Eu faço aqui só um exemplo, porque é uma coisa que eu tenho anunciado muito, né? É algo que eu tenho, um ponto que eu tenho anunciado muito aqui, sobre templo e sobre dízimo, né? Eu pergunto para você, Paulo algum dia pediu dízimo? Paulo pediu dízimo? O Salvador pediu aquele dízimo da antiga aliança? Onde tem isso? Onde eu posso encontrar isso? O Salvador algum dia pediu dízimo? Ele pediu, ele chegou, olha, vocês dão dízimo porque isso faz parte da lei, é mandamento. Tá. Onde tem isso, Jesus pedindo dízimo? Onde tem, nas cartas de Paulo, Paulo pedindo dízimo? Porque as pessoas já me acusaram aqui de anátema, né? Por estar falando que o dízimo hoje da graça é alimento, continua sendo alimento, porém, agora sendo dado ao levita, aquele que assumiu o sacerdócio levítico, é o Salvador, que está no próximo. E quando você ajuda teu próximo, você está dando de comer, de beber ao teu irmão. E é isso que o Salvador vai te cobrar naquele dia. Mateus 25. Tive fome, me deram de comer. Tive sede, tu me deu de beber. Tive nu e tu me vestiu. Aí vão perguntar, quando, Senhor, te servimos? E o Senhor vai dizer, olha, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nós entendemos isso como dízimo. E nós temos buscado na Escritura para isso. Isso é a nossa fé. Nós estamos expressando o que nós temos como fé. Eu moro no Brasil e tenho liberdade para isso. Expressar a minha fé, o que eu tenho como fé. Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Né? Você não, de nenhuma forma, Jesus não obrigou ninguém. O Criador nunca obrigou ninguém. Ele deu sempre realmente livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Ok? Então vamos lá. Primeira passagem que eu gostaria de ler, 1 Coríntios capítulo 4, e eu vou falar aqui sobre aquela passagem que Paulo fala, sede meus imitadores. Vamos falar sobre essa passagem aí hoje. Vamos lá. Essa escritura é tremenda. 1 Coríntios capítulo 4. Eu vou lendo aqui, eu não gosto de ficar marcando o versículo, mas eu vou lendo as passagens que vai ser interessante para a gente entender. Que os homens nos considerem, isso é Paulo falando aos Coríntios, é uma carta de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é uma carta de Paulo. Paulo escreveu à igreja de Corinto. E outra, a igreja de Corintos, né? A igreja de Corintos, irmãos, era uma reunião numa localidade. Era uma localidade, uma cidade, por exemplo. Um local ali para poder atender as pessoas. E também estarmos juntos, reunidos em nome do Salvador. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei. Talvez as pessoas pensem, olha, mas você diz que Deus não habita em templo, e fala aí contra o templo, e por que vocês estão reunidos no templo? É isso que as pessoas tentam confundir a gente aqui. Nós reunimos um templo, mas nós não chamamos aquele templo de casa de Deus. Nós não dizemos, olha, aqui é a casa de Deus, vem para cá dar dízimo para a gente. Ou vem para cá ser alienados por nós. Não. Ali é um local de reunião. A casa é você, amado. Você que tem o Salvador. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então muitos tentam confundir nossa fala, mas eu creio que as pessoas estão entendendo sim, né? Estão entendendo a palavra, graças a Deus por isso. Estamos chegando no momento em que essa palavra está sendo realmente desvendada. O Israel está sendo restabelecido. O evangelho do reino vai começar a ser pregado agora, e depois disso virá o fim. Jesus falou, olha, um dos sinais, esse evangelho do reino, aquele que ele estava pregando, vai ser anunciado em todo o mundo, então virá o fim. Então começou, amado, tá? Começou a ser anunciado o evangelho do reino novamente. Tem muitos irmãos aí pregando o evangelho do reino. Não o evangelho capitalista, mercenário, mas o evangelho do reino. Tem muitos aí pregando esse evangelho, tá? Se você pegar na internet aí, são vários que estão aí colocando cara a tapa para pregar o evangelho. Está sendo restabelecido o Israel espiritual de Deus, do Criador. Ok? Então vamos lá. 1 Coríntios 4. Paulo escrevendo aos Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Olha, Paulo está dizendo aqui, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor, é o Criador que me julga. Os homens podem julgar do jeito que quiser, mas a importância é o Criador, Ele que vai julgar. É o Salvador que vai julgar. A palavra dele que vai valer. Se é anátema, se é desconvertido, se é convertido, é Ele que vai julgar. Graças a Deus por isso, né? Porque se fosse pelo homem, coitado, tinha tanta gente aí perdida que só o Pai mesmo, para ter misericórdia.
Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas. Meu irmão, está acontecendo isso agora. O qual também trará à luz as coisas que estavam ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Meu irmão, aquilo que eu sempre tenho falado está trazendo à luz. Aquilo que estava em oculto, lá em Mateus fala, olha, aquilo que era dito aos ouvidos vai ser pregado nos telhados, vai ser manifesto. Tudo que estava oculto vai ser manifesto. Esses séculos aí oculto está vindo à luz, está sendo manifesto. As pessoas estão chegando ao conhecimento da Escritura. Não precisamos preocupar com isso, não sou eu, né? É o Criador que está trabalhando, é Ele. Se não for eu, vai ser outro que Ele vai levantar, e assim por diante. Chegou o tempo, meus irmãos. É isso que é importante a gente entender. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Meu irmão, que interessante. Não é para anunciar o que Paulo não anunciou? Senão vai ser anátema? E aí? O que me explica desse versículo aqui? E eu, irmãos, vou ler de novo. 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não pode ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Não vão além do que está escrito. Porque se for além do que está escrito, vai ter pessoas que vai precisar levantar porque Paulo falou aqui em 1 Coríntios também, que até vejo que há heresia entre vocês, mas aí vai ser necessário que são da luz se levantar e se manifestar. E contra, realmente. Por causa disso, porque está indo além do que está na Escritura. Aí tem gente que fala assim, mas está limitando o poder de Deus? Não, meus amados, então Deus não cumpriu? Ele não falou está consumado? Não está cumprido? Os profetas não encerraram em João Batista? Não está cumprido? Paulo aqui não está falando que nós possamos aprender a não ir além do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Então Paulo disse, olha, vou sempre voltar aquele versículo para que você entenda, amado ouvinte. Tá? Para que você pegue a tua Bíblia aí e me acompanhe. Não precisa acreditar em mim não, meu amado. Tá? Maldito homem confia no homem. Pega aí a tua Bíblia e me acompanha. 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. E aí? Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, que já foi anunciado, seja anátema. Tem alguém pregando outra coisa que não está escrito? Tem alguém que está pregando alguma coisa que Paulo não falou? Que Paulo não pediu, que Paulo não falou, que o Salvador não pediu, que o Salvador não anunciou? Esse que está fazendo aquilo que eles não anunciaram está sendo anátema. Vou ler de novo o versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, em nós, sede meus imitadores, assim como eu sou do Salvador, aprendais a não ir além do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ok, amado? Então não podemos ir além do que está escrito. Bom, se Paulo disse aquilo lá em Gálatas, se alguém anunciar outro evangelho, a não ser o que já está escrito, a não ser o que já foi anunciado, seja anátema, então nós temos que ver o que ele anunciou. Nós temos que ver o que o Salvador anunciou. O que o Salvador anunciou? O que Paulo anunciou? Então se alguém anunciar outra coisa que eles não anunciaram, é anátema, é amaldiçoado. Palavra de Paulo que muitos usam, que muitos leem aqui. Não é verdade? Então vamos lá, versículo 7. Porque quem te diferença? Essa versão aqui está meio estranha. Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não os houveras recebidos? Porque, deixa eu ler aqui na outra versão, que essa aqui de João Ferreira de Almeida está horrível essa versão aqui. Vejamos, em que você é mais do que outros? O que é que você possui que não tenha recebido? O que você pensa que você é mais que os outros? O que você está pensando que é, além dos outros, acima dos outros? O que é que você possui que não tenha recebido? Você já não recebeu tudo? Já não recebeu a graça? A minha graça te basta, chega, busca o reino. Já estáis fartos,
já estáis ricos, sem nós reinais, e provera Deus reinasses para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. É último. Ó, vou ler de novo, meus irmãos. Tem gente que tá falando assim, olha, sede meus imitadores. Tem coragem de falar sede meus imitadores? Eu vou falar, eu tenho coragem, bato no peito. Sede meus imitadores, eu vou falar o porquê, daqui a pouco. Tá? Deixa eu primeiro mostrar aqui na Escritura, que eu gosto de mostrar na Escritura, amado. Pega a tua palavra aí e acompanha comigo. Tá? Eu gosto de mostrar aqui na Bíblia, na Escritura, porque daí não é eu falando, ok? Mas se eu tenho coragem de falar, sede meus imitadores, eu tenho. E vou falar daqui a pouco. Aguarda aí, tá? O camarada que perguntou se eu tenho coragem de dizer, sede meus imitadores como sou de Cristo, eu vou dizer daqui a pouco, mas primeiro eu vou ler aqui na Escritura. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Não é primeiro não, não é primeira coluna, não é primeiro banquete, não é primeira mesa, não é o primeiro status não. Nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis, desprezíveis. Isso aqui é Paulo falando aos coríntios. Olha, vocês, nós estamos aqui por amor de vocês. Nós estamos nos fazendo fraco para que vocês fortaleçam. Essa foi a palavra dele o tempo todo. Agora eu estou dizendo, agora eu pergunto. Bom, será que hoje estão sendo imitadores do Salvador? Aqui, estão sendo imitador de Paulo? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você está sendo imitador de Paulo porque ele foi de Cristo e imitador do Salvador? E aí? Por que tanto status é esse? Que tanto status são esses? Né? Os primeiros lugares dos assentos. Ué, se alguém anunciar outro evangelho seja anátema, quem é que está sendo anátema? Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis, desprezíveis. Por amor de Cristo, por causa desse amor ao Salvador. É, meu irmão, nós temos que ver o que eles anunciaram. E quem está anunciando outra coisa ou vivendo outra coisa que ele não anunciou, seja anátema. Esse negócio de colocar em condição superior ao teu irmão, isso aí é chamado Nicolaitas. Está lá em Apocalipse, Deus abomina essa prática. Em Marcos 10 diz que nós devemos ser todos servos um do outro, lavar o pé do discípulo, lavar o pé do teu irmão. É servir, não é ser um maior que o outro e ter status em cima dos outros. Espera aí, Paulo está dizendo aqui que ele se fez fraco para a igreja ali ficar forte. E a igreja não era templos feitos por mãos humanas, era localidade, aquelas 7 igrejas da Ásia. Rapaz, é brincadeira, tem hora que você ouve cada coisa. Veja bem, já foram arqueólogos, já falei isso aqui várias vezes, foram arqueólogos nessa região da Ásia para pesquisar ali as ruínas desse suposto templo feito por mãos humanas, porque as pessoas hoje confundiu que a igreja dita lá nos evangelhos, dita em Apocalipse, é templo feito por mãos humanas. Quando é templo feito por mãos humanas, fala templo. Tem o templo que os discípulos reuniram, tem o pátio do templo que eles foram, tem o templo que os apóstolos reuniram, mas eles não faziam aquele templo casa de Deus, nunca fizeram casa de Deus ali, tá? Agora a igreja, quando fala em 7 igrejas, eram as localidades. Veja que não está falando, ele está falando de localidade. E os arqueólogos foram naquela região e não acharam uma ruína sequer. A Bíblia está errada. Mas não é, amado, porque não era templo feito por mãos humanas. Está falando ali do povo reunido em Coríntios, o povo reunido ali em Esmina, em Éfeso, Tiatira, as 7 igrejas da Ásia, as pessoas que estavam reunidas ali na Ásia. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Peraí, tem alguém aí sofrendo fome e sede por amor ao Evangelho? Ué, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. O Paulo falando aqui para a igreja de Coríntios. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas. Estão recebendo bofetadas? Estão sendo perseguidos? E não temos pousada certa. Ué, e as mansões? E os casarões? E as fazendas? E os jatos? O Paulo aqui não tinha nem pousada certa. Aquilo que ele era imitador de Salvador. O Salvador disse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O Salvador disse. E Paulo está dizendo aqui, até esta presente hora, sofremos fome e sede. Irmãos, estou lendo 1 Coríntios 4. Pega a tua escritura aí, a tua Bíblia, e acompanhe-me. Até esta presente hora, sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos.
somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Paulo, em vários momentos, Paulo tinha o direito de receber o sustento básico do evangelho, mas ele se dispôs. Ele falou, olha, eu não quero receber, eu sei que é direito meu como anunciador do evangelho, como apóstolo do Salvador, ser sustentado, ou seja, ter um sustento básico, não luxo, não riquezas, porque não tem como servir a dois senhores. Mas é o seguinte, eu não quero, eu vou trabalhar com minhas próprias mãos. E Paulo começou a fazer tendas. Paulo tinha uma profissão, né? Paulo tinha uma profissão. Sede meus imitadores, então. Não é fácil dizer? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo tinha uma profissão, ele era marceneiro. Paulo tinha uma profissão, ele produzia tendas, né? Acampamentos. Paulo tinha essa profissão, ele diz, olha, em tudo trabalhei com as minhas próprias mãos. Ele continua falando aqui de novo. São várias passagens que tem Paulo dizendo isso. Sede meus imitadores. Não é isso? E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Uai, eu estou só vendo status, não estou vendo ninguém aqui sendo imitador de Paulo do Salvador. Eu estou vendo grandes líderes aí com status. Agora, escória de todos? Eu não consigo ver esse Paulo na sociedade, não consigo ver. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Paulo continua dizendo. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, ou seja, condutores, condutores em Cristo, que te conduz a Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Você pode ter muitos condutores a Cristo, mas não vai ter muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo se considera aqui pai espiritual, né? Mas olha como Paulo era. Paulo se fazia fraco para fortalecer a igreja. Estão imitando ao Paulo? Se não estão anunciando aquilo que Paulo anunciou, que o Salvador anunciou, seja anátema. É isso que ele disse aqui. Então veja bem, admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Seja meus imitadores, olha, eu faço escória da sociedade, eu faço fraco para que vocês fiquem fortes. Hoje é assim, o líder, ele se faz fraco, ele se dá vida, lava os pés de si para que a igreja fique forte e ele ali é oprimido. Ele ali, ó, recebendo as perseguições. É isso que está acontecendo hoje? Ou são pessoas com status e se colocando acima do povo do Criador? Se colocando acima das ovelhas do Salvador? Aí, meu irmão, é você que vai decidir. Você tem livre-arbítrio. É você que vai analisar a Escritura e ver realmente o que Paulo anunciou. O que o Salvador anunciou. É você que tem que observar a Escritura. Não sou eu. Não posso viver o Evangelho por ninguém. Mas é você que tem que pegar a Escritura, folhear, ler. Esquece livro fragmentado, versículo fragmentado. Lê o livro todo. Vê o que Paulo falou, o que o Salvador falou, o que eles anunciaram. E se alguém estiver anunciando outra coisa que eles não anunciaram, que seja anátema. Seja anátema. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, filho no Senhor, né? Ele evangelizou para ele, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja, em cada localidade. Paulo ia em cada localidade, em cada cidade. Em cada cidade tinha um povo ali reunido em nome do Salvador. Era uma localidade. Eles podiam estar reunidos em templo? Poderia, não tinha problema nenhum, desde que não fizesse dele casa de Deus, casa do Criador, porque nós não podemos transferir algo que é nosso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, somos nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Salvador, ele vai estar ali presente, não importa onde. Ok? Bom, amados, você pode continuar lendo esse texto aí, você vai ver que interessante. Para não perder aqui, vamos ver nas partes interessantes. Estou só encaminhando para a leitura, não dá para ler todo aqui, todo o livro, é claro, mas eu estou encaminhando você para que você, amado, possa buscar a Escritura e ler. Você vai ler e você vai tirar suas conclusões. É simples. Não estou pedindo aqui para ninguém confiar no que eu estou falando. Não estou obrigando ninguém a nada. Eu estou lendo a Escritura e tentando alertar alguns que vão realmente ouvir a voz do pastor, aquele que diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Nós não temos nenhuma preocupação de quem está gostando ou não, porque nós estamos falando aqui confiante no Salvador, naqueles que vão ouvir a voz do sumo pastor, do sumo sacerdote, que é o Criador, o Salvador, o próprio Salvador. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou de Cristo. Sede meus imitadores. Então olha só, para ser imitador de Paulo, nós temos que ver o que ele anunciou, o que ele viveu.
Né? Primeira coisa que nós já vimos aqui, ele se fez escória da sociedade por amor da igreja. O Salvador se fez escória da sociedade por amor à igreja. Ele deu a vida, ele foi bofeteado. Assim Paulo falou assim, eu fui bofeteado. E hoje o que vemos, amados? Se não só status. Se não só status. Então assim, amado, leia a escritura você e comprar por você próprio. Se você achar que eu estou errado, que não é isso, meu amado, aí é você. Se você não vai conseguir ouvir a voz do pastor, é porque você não vai ser ovelha. Agora, você vai ouvir a voz do pastor, e a voz do pastor não sou eu, é a escritura, as palavras dele. Vai lá nas palavras dele, e ouça a palavra dele, vai lá na escritura e leia. Simples. É simples, simples, meu amado. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Vamos ver, vamos só para a gente ter uma ideia aqui do que Paulo anunciou, e depois nós vamos ver o que o Salvador anunciou também. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Aqui essa carta, ele escreve a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele faz uma saudação a Timóteo e continua aqui escrevendo a ele. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Olha o que Paulo falou aqui, 1 Coríntios 4, não saia daquilo que está escrito. Fiquem firmes naquilo que está escrito. Busque o que está escrito. Fique no que está escrito, não saia além do que está escrito. Bom, Wellington? Chega aí, fica à vontade, só abrir seu microfone. Ah, já está aberto. Seu microfone está aberto aí. Se você quiser participar, perguntar alguma coisa, pode participar, tá? Boa tarde. Estamos aí, né, de novo, para falar mais uma vez sobre a escritura. Isso. Sobre a palavra certa. Então, olha só. Nós estamos falando aqui, Wellington, tá? Falando aqui isso a respeito do que Paulo disse, né? Do que Paulo escreveu. Paulo falou para ser imitador dele. Ele disse, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já foi escrito, ou já foi anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. E nós estamos aqui lendo algumas passagens para as pessoas, para elas perceberem o que Paulo anunciou, o que Paulo falou, refletir o que realmente Paulo anunciou ou não. E se alguém está anunciando alguma coisa que ele não anunciou, seja anátema, seja amaldiçoado. E estamos lendo aqui 1 Timóteo capítulo 1. Vamos para o versículo 4. Né? Então aqui no versículo 3, Paulo adverte, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Não é para ensinar outra doutrina além do que já foi anunciado. Ah, está limitando o poder de Deus. Não, o Salvador já cumpriu, está pronto, está consumado, ele já cumpriu tudo. Não podemos sair fora dessa escritura, ela não é o nosso manual de regra, conduta e fé. Então que possamos basear na palavra do Salvador. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis. Né? São aquelas questões que não vai trazer proveito nenhum. Genealogia, fulano é fulano é filho de quem? Ah, mas era primo, isso aí não vai fazer nenhuma importância. Fábulas, né? Ou seja, fábulas, encantamentos, tudo isso aí que a palavra realmente exorta, mas ir realmente para a escritura. A palavra do Salvador, a palavra de Paulo, a palavra dos apóstolos, que é a boas novas. Genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, ou seja, genealogia, fábulas, é isso aqui. Aí tem gente que fala assim, não pode discutir a escritura porque vai entrar em questões. Mentira, tá? Senão estaria contradizendo a palavra. E nesse mesmo livro de Coríntios, Paulo fala, olha, estou vendo que tem, no livro de Coríntios, agora estou em Timóteo, no livro de Coríntios ele disse, olha, estou vendo que está tendo heresia entre vocês, mas então vai ser necessário que quem é da luz levanta e seja contra essa heresia, e fale, questione contra. Né? Senão estaria sendo contra. Aqui está falando de fábulas e genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. O que produz edificação? A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o evangelho de amor do Salvador, né? De justiça, de não enganar o irmão em negócio, nós vamos ler daqui a pouco. Que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, olha o que Paulo está anunciando, meus irmãos, olha o que Paulo anunciou, ele falou, se alguém anunciar outra coisa, é anátema. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, caridade de amor, um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que o Salvador disse? Olha, cuidado com esses cães devoradores. Por fora parece uma ovelhinha, mas por dentro é um lobo devorador. Toma cuidado com o fingimento, palavrinhas de fingimentos. Toma cuidado com isso. Do que desviando-se alguns se entregar a vãs contendas,
Pode ter contenda? Pode, mas não vã contendas, não questões que não vai levar a lugar nenhum. Agora, se for questões que vai levar a edificação, Paulo disse, até é necessário que haja heresia entre vocês, para que são da luz se levante e se manifeste sim. Esse negócio que não pode falar nada é coisa do inimigo, do diabo, para as pessoas não virem com a verdade, para as pessoas não falar a verdade. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Se está tendo heresia, nós vamos levantar, e porque nós realmente não porque nós somos luz, o Salvador é luz, nós queremos buscar a luz da palavra, do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas. Olha, querendo ser doutores da lei, o que era doutor da lei? Os líderes que dizia que consultava a Bíblia, as Escrituras, né? Querendo ser doutor da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, não é assim? Afirma tanta coisa, mas que contradição. Eu fico vendo aqui, irmão, como que o povo não vê essa contradição? Eu vou citar uma contradição que falaram aqui. Falaram aqui, Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí está dizendo aí, olha, que eu sou pecador, não pode falar isso não. Paulo falou isso. Paulo falou isso, falou, gente, olha, eu vou ler daqui a pouco, meu irmão, calma aí. Eu vou ler. Pode dizer, olha, gente, olha, que dentre os pecadores eu sou o principal. Paulo falou isso. Eu sou pecador, eu sou o principal dos pecadores. Olha aqui, será que as pessoas... Olha, gente, é cegueira terrível. Será que as pessoas estão tão cegas que não observam esse tipo de contradição nas falas? As pessoas estão tão cegas que não observam as contradições. Aí falou que, olha, você está dizendo aí que não é para olhar para você porque você é pecador, que não pode falar isso, tem que falar que nem Paulo. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí Paulo vai lá e fala, olha, que dentre os pecadores eu sou o principal. Vamos ler, para não falar que é eu que estou falando, vamos ler. Gente, a pessoa fica enganada se quiser. Não observa, está tão cega que não observa essas contradições. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa. Não matar, não roubar, não adulterar. Essa lei é maravilhosa. Isso, essa lei não é maravilhosa? Que maravilhosa essa lei. Mas aí não pode nem pensamento. Jesus não falou? Ah, você diz aí que na lei fala que não pode adulterar, mas você, quando tem um mau pensamento por uma mulher, já está sendo... Já está, né? Já está transgredindo a lei. E aí? E aí? Será que não existe ser pecador? Cuidado, meu irmão, olha a hipocrisia. Foi o que Jesus mais condenou no Evangelho, foi a hipocrisia. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, se usa por consciência, que realmente sabe que aquilo não é coisa que agrada ao Criador. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Porque se fosse justo, não precisava da lei. Se o camarada fosse justo, não precisava falar para ele, não rouba, não mata, não engana teu irmão em negócio, não precisava. Tá? Mas por quê? Porque o homem é injusto. Então a lei veio para quem? Para o homem. Porque o homem é injusto e precisa ser justificado. O que é ser justificado? É você ser lavado do seu pecado, é ser justificado. Tá? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Quem é justo? Somente o Salvador. E obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas. O que é parricidas? Assassinos do próprio pai. Tá? Parricidas, assassinos do próprio pai. E matricidas, assassinos da própria mãe. Aquele que vai lá e mata o pai, mata a mãe. E para os homicidas, aqui homicidas é em geral, que comete assassinato. Tá? A lei não é boa para evitar essas coisas? Com certeza. Que profana? O que é profanar? Né? Nós temos que ver o sentido da palavra profanar. É tirar o sentido do real, do sentido sagrado, assim, das coisas realmente do Criador. É você mudar, vamos dizer assim, fazer dele algo que é sagrado, você fazer dele que não é. Por exemplo, o amor do Salvador é sagrado? É sagrado, não é? Se eu falar, olha, Deus não é amor não, que esse negócio de amor não funciona não, o que eu estou fazendo? Estou profanando. Estou mudando o sentido sagrado da palavra. Amor é de Deus e Deus é amor. E nós precisamos amar assim como Ele nos amou. E o mandamento se resume em amor. Então eu estou profanando. Tudo que é do Criador, e eu começo a inverter o sentido. Por exemplo, Deus falou assim, olha, não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. E aí tantas pessoas servindo a Mamon estão profanando. Né? Estão profanando. Porque ele diz que não tem como servir a dois senhores. Mamon é riquezas, os bens materiais que Satanás ofereceu para Jesus. Olha Jesus, se você me adorar, todas essas riquezas aqui do mundo eu vou te dar. O único que eu vejo oferecendo bens materiais no Evangelho é Satanás. E hoje essa teologia da prosperidade aí, alastrado, está profanando o Evangelho do Salvador. Está entendendo? Ok, não pode ir. Precisando, pode falar isso aí, pode ser dúvida de muitos. Para os fornicadores, né?
para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Para os roubadores de homens. Olha, ali não fala para não roubar? Para os mentirosos, não mentir. Para os perjuros, né? Juram falsamente. E para os que for contrário à sã doutrina. Todos que são contrários a essa doutrina. Essa teologia da prosperidade é contrária à sã doutrina. Paulo anunciou essa teologia da prosperidade. Paulo falou, olha, venha para cá, irmãos, que você vai ter casa boa, que você vai prosperar a sua empresa. O que Paulo falou aqui? Olha, nós somos escória da sociedade. Nós eu aqui, eu podia até ser sustentado pelo evangelho, mas não quero. Vou trabalhar com minhas próprias mãos. Não foi isso que Paulo falou? Não foi isso que o Salvador falou? Não tem onde reclinar minha cabeça? E esse povo oferecendo esses bens materiais, assim como Satanás ofereceu para Jesus? Está profanando o evangelho, está sendo contrário a essa doutrina. Está sendo contrário a essa doutrina. Então veja bem, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que essas pessoas estão sendo imitadores de Cristo? Meu irmão, eu leio o evangelho e vejo totalmente contrário ao evangelho do Salvador. Contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças. Versículo 12 agora, você está acompanhando aí, versículo 12, 1 Timóteo 11, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus. É Ele que conforta. Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Fiel por quê que ele foi fiel? Porque ele não pecou? Foi por isso que ele foi fiel? Ele falou, eu sou o principal dos pecadores. Né? Por que ele foi fiel? Porque ele manteve a mesma palavra do Salvador, a sã doutrina. Gente, o evangelho se resume em amor. Não engana teu irmão em negócio, não tira, não suga do teu irmão, mas ajuda. Se você tem 2 túnicas, é para dar uma. Tá? Não faça da igreja do Salvador negócio. Eu vou ler tudo isso aqui, meu irmão. Para as pessoas verem que não é palavra nossa, é a da Escritura. Tá? Tinha alguns tempos para me falar aqui, mas nem que a gente fica só nesse hoje, não tem problema. A mim, que dantes fui blasfemo. Olha só que interessante, nós temos que entender isso aqui. Que a gente fala assim, não, Paulo falou isso porque antes ele perseguiu a igreja. Toda pessoa que está estudando hoje já consegue entender uma leitura, não é isso? Vamos ler isso aqui e vamos ver se ele está falando antes ou depois que ele perseguiu a igreja. Veja bem, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor. Paulo, antes de ser convertido, antes de ir para Damasco e receber aquela visão e fica cego, depois cai a escama, ele tem a visão espiritual da coisa, entendeu? Paulo perseguiu e matou muitos cristãos. Ele era um doutor da lei. Ele matou muitos cristãos. A mim que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, não tinha conhecimento, né? Na incredulidade. Olha só, irmãos, ele está falando aqui, irmão, ele está falando que antes ele foi perseguidor. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Aí continua. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal pecador. Ele falou isso depois? Ou ele falou antes de perseguir a igreja? Ele falou que depois que ele se converteu. Antes ele perseguiu. Depois que ele perseguiu, que ele alcançou misericórdia, Deus veio salvar ele porque ele é o principal. Eu sou, ele não falou eu era. Eu era o principal dos pecadores, agora não sou mais. Sou santão, não tenho pecado nenhum. Me siga porque eu sou santo, porque eu não tenho pecado nenhum. Só quem pode falar foi Salvador pode falar isso. Só ele não teve pecado. Esta é uma palavra, vou ler de novo, meu irmão. 1 Timóteo, pega aí, irmão, na tua escritura e me acompanha. 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Paulo falando a Timóteo. Eu sou o principal pecador. Paulo se fez de pecador para ganhar os pecadores. Paulo se fez de judeus para ganhar os judeus. Entendeu? Ah, mas porque não toca em mim, eu não posso sentar com os pecadores. Foi por causa disso? Não, eu me faço escória da sociedade. Eu sou esbofeteado. Eu sou um lixo. Ele leu aqui, ó. Nós lemos aqui. Eu sou um lixo na sociedade. Para que vocês fiquem fortes. Falando para a igreja de Coríntios. Olha só, irmãos. E as pessoas estão tão cegas que não vê essa contradição. Ah, não pode falar isso não, que você é pecador, porque Paulo disse, sede meus imitadores, bateu no peito aqui, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aí Paulo dizendo que ele é o principal dos pecadores.
Olha aí Paulo dizendo, as pessoas não observam esse tipo de contradição, sabe por quê? Porque estão cegas demais, cara. Estão cegas demais e não conseguem ir para a Escritura e ver o que a Escritura fala. Agora eu falo, sede meus imitadores, sabe por quê? Eu digo a este que perguntou se eu tenho coragem de falar, sede meu imitador, não vou nem falar porque eu sou de Cristo, porque eu não vou falar que nem Paulo falou, entendeu? Porque ainda não fui esbofeteado, ainda não fui, eu não posso falar isso ainda, entendeu? Agora eu vou dizer para esse camarada que perguntou se eu tenho coragem de falar, sede meu imitador, pega o dízimo da tua igreja, compra de alimento, de suprimento básico e ajuda os necessitados, como nós fazemos lá, sede meu imitador. Eu bato no peito para dizer, sede meu imitador. Sede meu imitador. Não engana as pessoas, não tira da viúva, não tira do órfão, não engana teu irmão em negócio. Sede meu imitador, eu abro a boca para falar. Porque para mim, irmão, se não for para viver assim, eu prefiro parar com tudo. Se não for para viver esse evangelho, eu prefiro parar com tudo. Você está entendendo, irmão? Se for para me pegar e ficar lá enganando as pessoas, aí, traz dinheiro para mim. Tirando da viúva, do órfão. Agora eu digo para esse camarada, sede meu imitador. Pega o dízimo da tua igreja. Compra de mantimento básico e ajuda as pessoas que têm necessidade. Sede meu imitador porque eu faço isso. Aqui está os irmãos de prova, lá do caminho, da graça. Tudo que nós arrecadamos é para a necessidade das pessoas que têm, daquelas pessoas que têm necessidade. Sede meu imitador. Eu peço para você, amado ouvinte, que pergunta, o camarada aqui que falou aqui, se eu tenho coragem de falar, eu tenho. Eu peço para você, sede meu imitador. Se você fizer isso, a graça de Deus vai estar alcançando teu coração. Que você pega o dízimo da tua igreja e você compra de mantimentos e ajuda aquelas pessoas que têm necessidade, a viúva, não aqueles que não querem trabalhar. Ninguém está pedindo para sustentar ninguém que não quer trabalhar. A viúva, o órfão. Manda a parte do dízimo aí para uma instituição que ajuda, que ajuda o órfão, a viúva. Sede meu imitador, eu falo, eu bato no peito para dizer, isso eu posso bater porque eu faço. As pessoas estão de prova que tudo que a gente arrecada lá é para as pessoas que têm necessidade. Porque este é o evangelho do Salvador. Eu vou ler aqui outras passagens, irmão. Eu vou ler que vai dizer que isso é o evangelho. E se alguém está anunciando outro evangelho, Deus Mamon e outros, seja anátema, amaldiçoado. Entendeu, irmão? Você está entendendo, irmão? Mas por isso, versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, por isso alcancei misericórdia. Lembra aquela parábola lá do fariseu e do publicano? O fariseu, oh Deus, obrigado, que eu não sou igual a esse pecador, esse publicano, porque eu dou os dízimos de tudo que possuo. Jejuo 2 vezes por semana, obrigado que eu sou igual a esse pecador. Aí o pecador, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tens misericórdia de mim, Lucas 18, 19. Lucas capítulo 18 ou 19, esqueci agora o capítulo, é 18 ou 19, eu não estou mais preso a esses capítulos, por isso que tem hora que eu esqueço esses números, eu leio o contexto. Sede, né, meus imitadores, como Paulo falou, eu alcancei misericórdia por isso, eu me humilhei na presença de Deus, eu me fiz pecador na presença de Deus, entendeu? Aí o Salvador fala, olha, este foi justificado, Paulo falou aqui, ó, eu fui justificado. Este foi justificado porque se humilhou diante de Deus e se reconheceu que é pecador. E precisa e é dependente da graça e do perdão do Criador, do Salvador. Jesus, que sou o principal. Não, acho que tá bom isso aqui. Vamos ler outra passagem aqui, irmãos? Tá bom. Se você for continuar lendo, você vai ver que tremendo, irmão. Você vai ver que é evangelho, meu irmão. Leia a Escritura e você vai ver o que é evangelho, o que é boas novas. Vamos ler Gálatas capítulo 1 de novo, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Se alguém está anunciando outra coisa, que não for essas que estão escritas aqui, seja anátema. Bom, vamos ver então o que o Salvador falou a respeito do evangelho? Ele resumiu o evangelho várias vezes. Olha só, Mateus 7, 12. Pega a tua escritura aí, meu irmão. Abre aí. Abre aí, meu irmão. E leia comigo. Para você não ver que é eu falando. Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha o que o Salvador disse. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Meu irmão, você quer que os homens façam coisa ruim para você? Não. Você quer que as pessoas façam o que para você? Coisas bem, coisas boas.
Então Jesus está dizendo, ó, se você quer que os homens façam coisas boas, faça coisas boas para o próximo. Nisso se resume a lei e os profetas. Ou Jesus estava mentindo? Eles querem mudar o evangelho de Cristo. Eles querem anunciar outro evangelho. Seja anátema. Seja anátema quem quer anunciar outro evangelho. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, olha, perguntaram para o mestre, para o Salvador: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual é o grande mandamento? E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante, igual a este, é igual. Aí João explica, por isso que eu falo que é um mandamento. Porque João fala isso lá nas cartas dele. Ele fala, não tem como você dizer que ama a Deus e não amar o próximo, aborrecendo o próximo. Não adianta nada. Está sendo mentiroso. João fala lá na carta dele. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra? Não faça o outro o que você não quer que seja feito a você. Nisso se resume a lei e os profetas. Meus irmãos, olha o que o Salvador anunciou. É bem diferente que essa campanha da prosperidade tem anunciado para você, meu irmão. Leia a Escritura e veja. É só você acompanhar a Escritura e você vê isso. Você vai chegar à conclusão do que é Evangelho. Mas tem que ler. Tem que ler. Vamos lá continuar vendo o que Paulo anunciou, o que Salvador anunciou? Olha, aqui foi Salvador falando. Né? E Paulo, como imitador dele, anunciou a mesma coisa. Vamos ler agora 1 Tessalonicense, capítulo 4. Vamos ler versículo 1 em diante, até onde for necessário aqui, para a gente perceber o que é Evangelho. Finalmente, irmãos, vos rogamos, aqui é Paulo escrevendo, e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Assim como você receber de nós. Tá? Olha, lava o pé do discípulo. Se faça fraco. Aguente as pressões para que a igreja possa ser forte. Convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, inclusive da prostituição da palavra, como Oséias, está lá em Oséias, né? Como a prostituição da palavra. Quando eu falo prostituição aqui no Evangelho, não é só de casal, de homem e mulher, mas também da palavra, tá? Que a gente possa sempre lembrar disso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, olha só. Né? E o seu próprio corpo também, é claro, você tem que se preservar. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém, olha só, você fugir da prostituição, da palavra, também da prostituição carnal. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Olha só, irmão. Hoje o que mais você vê é isso, irmão dando cano em irmão. Com certeza. Ah, somos irmãos aqui, aleluia, somos irmãos, estão naqueles tempos. Mas tá descendo cano no irmão. Sim. Meu irmão, as pessoas ficam enganadas se quiser, é só ir para a Escritura. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Não engane o seu irmão em negócio nenhum. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí a pessoa fala de santificação, mas está roubando a igreja, tá enganando o irmão em negócio. Aí quer falar de prostituição, porque não bebe, porque... meu amigo, que adianta falar que não bebe, não prostitui, mas está se fazendo pior que enganando nas questões espirituais. Enganando o irmão em negócio, roubando a igreja, roubando as ovelhas do Salvador. O que adianta? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus. Não estão desprezando a mim, irmãos, quando eles falam contra mim aqui, mas estão desprezando a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E graças a Deus por esse Espírito Santo, que é Ele que nos convence. Por isso que eu não preciso convencer ninguém. É só para ir para a Escritura. E aqueles que querem, que Deus me mostra a verdade, esses vão. Aquele que está batendo, o Criador vai abrir. Agora, aqueles que querem teologia da prosperidade, aqueles que querem oba-oba, esse aí não vai ouvir jamais. Eles vão querer, realmente vai criticar a gente, com certeza. Quanto, porém, a caridade fraternal, o que é a caridade fraternal? Amor entre irmãos. Quanto, porém, ao amor entre irmãos, não necessitais que vos escreva. Não é mais preciso escrever. O Salvador já falou tanto que a lei é amar a Deus e amar o próximo. Eu já falei tanto aqui que amar a Deus e amar o próximo. Nós acabamos de ler ali em cima. Não precisa nem que eu escreva mais. Vocês já sabem disso.
Quanto, porém, ao amor fraternal, caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vocês já estão instruídos. Que vocês ameis uns aos outros. Tá? Não faça a ninguém que você não quer que seja feito a você. Isso se resume à lei e os profetas. Esse é o evangelho. Tem alguém anunciando isso hoje em dia? Ó, não traz o dízimo para mim aqui não, que o dízimo é do próximo. E o Salvador vai dizer para você naquele dia: tive fome e deixe comer. Aí você vai perguntar: mas quando eu te vi? Quando você deu a esses pequeninos irmãos. Mas para uns vai dizer: olha, você não me deu, vai para condenação. Mas Senhor, eu preguei, profetizei. Não, vai para condenação. Isso não é evangelho. A lei e os profetas se resume em pregar? Está escrito aqui? Não. Se resume em falar em línguas? Não. Se resume em fazer maravilhas? Não. Se resume em quê? E amar o próximo, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Não é isso que se resume a lei? Pronto, irmãos. Não é isso que está anunciado? Não é isso que Paulo anunciou? Não é isso que Salvador anunciou? Está dizendo aqui, ó. Não precisa falar de novo. Agora, quem não está anunciando isso, está anunciando outra coisa, seja anátema, amaldiçoado. Se alguém está anunciando outro evangelho que não seja esse que eu vos anunciei, seja anátema. Versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. Não é para roubar ninguém. Como já vos temos mandado. Não é para roubar as ovelhas, não é para roubar o irmão em negócio. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Olha só, irmão, o que é o evangelho realmente? Está aqui na escritura. As pessoas têm escritura em casa, só ler. Não quero, porém, irmãos... estamos aqui em Mateus. Não, desculpa, Tessalonicenses. Estamos em Tessalonicenses 4, versículo 13 agora. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, com esta palavra de Paulo. E se alguém anunciar o outro evangelho, ele falou lá em Gálatas, seja anátema. Simples. É muito simples. Mas tem que ler, senão fica muito difícil. Vamos continuar vendo o que o discípulo anunciou? Pedro, discípulo de Jesus, do Salvador. O que ele falou que é evangelho? Se é pecado mesmo, se não pode falar que é pecador, não. Se tem pecado, se não tem, vamos ver? 1 Pedro, acompanha aí, meu irmão, na escritura. Vai ficar só. Eu falei que era a primeira parte, mas não vai ter como não. Vai ter que seguir aí. 1 Pedro 4, do 7 em diante. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiar em oração realmente, nem oração ao Pai, falar com o Pai. Mas sobretudo, é para continuar em oração, tudo bem. Mas sobretudo, acima de tudo, tende ardente caridade, tende ardente amor uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Peraí, mas se eu não tenho pecado, por que eu preciso fazer caridade? Não precisa cobrir a multidão de pecados, se for igual alguns falam por aqui, né? Você viu que em pensamento você peca, não é verdade? É claro que nós temos que ter domínio próprio, ter equilíbrio em todas as coisas, não reclinar para as coisas da carne, mas o pecado está à porta. Mas sobretudo, olha o que Pedro está dizendo, tende, sobretudo, além da oração, você vier em oração, mas sobretudo, acima de tudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade, o amor, cobrirá multidão de pecados, a multidão de pecados. E Paulo disse, e eu sou o principal. Paulo se fez pecador. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Sabe o que é ser hospitaleiro? É você receber uma pessoa, saber receber uma pessoa que precisa de você, você vai lá e recebe essa pessoa. Ser hospitaleiro, ser uma pessoa que ajuda, né? Porque esse amor vai cobrir uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre
aos outros o dom como recebeu. É um ao outro, não é um só é para receber para toda a igreja. Não, é um ao outro, cada igreja, cada templo, cada organismo representado, cada membro representado. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de alguém. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Segundo as palavras de quem? De Deus. Tudo que já está escrito. Paulo falou, não saia nada além do que está escrito. O Salvador falou por intermédio do discípulo João, lá em Apocalipse, olha, não acrescente nenhuma vírgula, nada não pode ser acrescentado, já está pronto, está consumado. E aí, irmão, você pode continuar lendo, você vai ver que tremendo esse texto. Mais um para a gente ver o que os apóstolos, o que esses homens anunciaram. Tiago capítulo 2, olha que tremendo, irmão, Tiago capítulo 2, olha que é tudo a mesma coisa, irmão, está falando do amor, tem de ardente caridade, esse amor vai cobrir multidão de pecado, não faça ao próximo o que você não quer que seja feito para você, esse é o evangelho, é isso que está resumido a lei e os profetas, é nisso. Tiago capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nem acepção de pessoas, não é para ter acepção de pessoas. Será que tem acepção de pessoas hoje? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, não vai chamar atenção? E entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, ou seja, um pobrezinho lá com a vestimenta bem simples, vai entrar dois, né? Está dizendo aqui, se entrar dois, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra. Olha, chegou o rico, aquele que tem, né, vestimenta luxuosa, anel de ouro, né? Assenta-te aqui nesse lugar de honra. Não é assim hoje? Será que é diferente hoje, meu irmão? Será que eu estou anunciando outra coisa que não está na Bíblia, meu irmão? Que não está aqui na Escritura? Será que quem está sendo anátema hoje? Aquele que está anunciando, aquele que está aqui dizendo contra, que não é para fazer isso. Não é para fazer isso, não. Vamos ler, ó. E se entrar então dois, um com um pobre e um rico, né? E se vocês atendarem para aquele que traz a veste preciosa, ele disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, dos meus pés. Fica aí, ó, por aí mesmo, senta para lá, vai para lá. Será que é assim hoje? Ei, meu irmão, tem tanta gente anátema aí, não está sabendo. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Vocês não estão fazendo distinção, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Vocês não estão fazendo mau pensamento, ou seja, estão pensando em quem? Naquele que tem, né? Interesse, meu irmão. E aí, o que Paulo anunciou? Será que estão anunciando isso? Para não fazer isso? Aí Paulo está falando para não fazer isso. Paulo está dizendo aqui para não fazer isso. Quer ver? Olha, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Para ser ricos no quê? Na fé. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Por que desonra o pobre? Está dizendo aqui. Por que está desonrando? Porque pega o rico, assenta nesse lugar de honra. E o pobre fica por aí mesmo. Fica abaixo dos meus pés aí, ó. Fica por aí na porta, lá para fora. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Os ricos não é que amolestam vocês? Não é ele que tem condições de levar vocês para um tribunal? Não é eles que têm poder, influência? Não são eles? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Eles não blasfemam o nome de Deus? Hã? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, se cumprirdes, olha o que Paulo está anunciando aqui, se vocês cumprirem conforme a Escritura, a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha, mais uma vez, meu irmão, Paulo cansou de falar isso. Ele dava uma exortação aqui, olha, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Chega um rico e um pobre, vocês vão dar prioridade para o rico. Senta aqui nesse lugar de honra, o pobre, fica para lá. Vocês estão fazendo distinção de pessoas. Mas se vocês cumprirem a lei real, vocês vão amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, irmãos, tem alguém anunciando o contrário, Paulo? Se tem, Paulo diz lá em Gálatas 1:8, está sendo anátema. Está sendo anátema. Se está tendo alguém, está sendo anátema. Só posso dizer isso. Mas se fazeis, versículo 9, mas se fazeis acepção de pessoas, olha só, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. E aí, tem gente que diz que não tem pecado. Aí, ó, nós somos santos, santificando. Mas está fazendo acepção de pessoas. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando aqui que quem é um adúltero aqui, ele está falando mais sobre isso? Ele está
Está falando que não pode ser realmente, porque se você tiver o Espírito do Criador, nem você vai tentar para essas coisas, você não vai reclinar para essas coisas. Mas o que ele tá alertando aqui? Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E aí tem gente dizendo aqui que não tem pecado, e estão fazendo acepção de pessoas. Hã? E sois redarguidos pela lei como transgressores, estão transgredindo a lei. E aí Paulo ainda fala, está anunciando o que ele não anunciou, que o Salvador não anunciou, está sendo anátema, amaldiçoado. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, eu não roubo, eu não bebo, olha, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tomo isso, não tomo aquilo, não como isso, não como aquilo. Mas aí fez acepção de pessoas, tropeçou num ponto da lei, já se fez transgressor de toda ela. Porque quem quer ser justificado pela lei vai ser assim. Agora, quem for justificado por Cristo vai reconhecer que é pecador, vai ter equilíbrio sobre o pecado, não vai se reclinar para as coisas da carne, porém, vai ter sempre humildade de reconhecer que depende de Deus. Não vai ser hipócrita, porque hipocrisia foi o que Salvador mais condenou nos evangelhos. Só ler os evangelhos, você vai ver o Salvador todo tempo, fariseu hipócrita, vocês são hipócrita, o que mais tem? Você vê que Jesus briga com eles, você não vê Jesus brigando com um adúltero, com um pecador, porque é livre-arbítrio, a pessoa vai se quiser. Agora com esses, Jesus a todo momento foi pancada, meu irmão. Foi realmente palavra dura com eles. Ok? Bom, eu estou lendo aqui, Tiago, né? Vamos voltar no Salvador? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí? Paulo falou para não servir a Mamon. O Salvador falou para não servir a riqueza, Mamon. E esse pessoal aí servindo Mamon. E aí? E aí quer ser santo, sem pecado. Rapaz, é uma cegueira espiritual que está nos nossos dias, rapaz. É tremendo. E como que eu tive cego também, viu? Como que eu tive cego? Graças a Deus pela escama que caiu dos olhos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. O que você mais preocupa hoje? Olha, vem, porque Deus vai fartar o teu celeiro, né? Olha, sua empresa vai prosperar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que as vestimentas? Aí continua o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, em toda a sua riqueza. Mesmo Salomão servindo a Deus Mamon dele, lá, o Deus das trevas, que eu já falei aqui, se vestiu também com esses lírios do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Por que vocês estão preocupados com isso? Por que vocês estão andando preocupados com isso? Com essa teologia da prosperidade aí? Preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, com a sua empresa? Por que vocês estão preocupados com isso? Não preocupem. Trabalhem, suor do rosto, trabalha. Também não é para não trabalhar, né? Trabalhe, suor do rosto. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não é para viver pela fé? Porque todas essas coisas os gentios procuram essas coisas. Quem está procurando essas coisas hoje? A teologia da prosperidade, os gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam disso. Mas o que é preciso fazer então? Para que vocês possam ter esse mantimento? Aí continua o versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Resume em que? Não faça o teu próximo, o teu semelhante, que você não quer que seja feito a você. Justiça, não engane seu irmão em negócio. Não é isso? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, quais são essas coisas? Comida, bebida, vestes, roupa, mantimento básico. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia, o seu mal é trabalhar, meu irmão. Trabalha o suor do rosto, que aí sim, busca o reino de Deus, quer ajudar teu irmão, não enganar teu irmão, que as coisas vão sendo acrescentadas para você. Ok? É isso, é simples o evangelho. Mas tem alguém anunciando outra coisa que o Salvador não anunciou?
Será que tem gente anunciando outra coisa? Sabe o que Paulo fala? Seja anátema, seja amaldiçoado. Para encerrar essa parte, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Vamos ver? Olha só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos vão seguir esses falsos profetas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vai ser blasfemado o caminho da verdade, já começou, né? Infelizmente, com essa teologia da prosperidade, e quando estão blasfemando o caminho da verdade, por causa dessa teologia da prosperidade, e por avareza, por avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro, amor às riquezas, amor a Deus, mamon. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, lobos devoradores, né? Por fora é ovelha, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vão fazer negócio de vós. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que Paulo não anunciou? Que Paulo, pelo contrário, Paulo recriminou esse evangelho. Salvador também, né? Não tem como servir a Mamon e ao Criador. Busca o reino, trabalha o suor do teu rosto e busca o reino, a justiça, não engana teu irmão negócio. Simples, meu amado. É só viver agora. É só viver. E agora eu digo, as pessoas que estão contra mim, que estão falando contra mim aqui, não estão indo contra mim. Saiba disso. Tá? E agora eu faço uma seguinte análise aqui, irmãos. Eu gosto de fazer essa análise porque as pessoas pensam. Para que as pessoas possam pensar, porque eu não estou defendendo a mim. Veja bem, irmãos. Estão dizendo aí que eu sou anátema, porque dizem, suspeita que eu estou pregando um outro evangelho. Mas veja que está dando cena aqui, não é isso que está aqui? É só as pessoas lerem aqui e ver que está aqui na escritura. Veja bem, será que é eu que estou trazendo um novo caminho, um novo evangelho? Eu pergunto aos amados ouvintes aí, que talvez já tenha mais de 10 anos aí, ou talvez nem tudo isso, eu estou jogando 10 anos. Eu cresci na religião, eu desde que conheço por gente, eu estou na religião, desde 5, 6 anos que eu entendo por gente, eu estava na religião evangélica. E eu vi, nesse período de anos, né, aí, há muitos anos da minha vida, que eu cresci nela, eu vi em cada décadas, ou em períodos, mudanças drásticas na religião, né, mudanças drásticas. Eu pergunto para você, amado, que talvez aí tenha 10 anos ou mais aí, de evangélico, ou que frequenta essas religiões. Eu pergunto para vocês, é a mesma coisa de antes? Aí, ó, simples, né? Bom, é que as pessoas estão tão cegas, irmãos, que elas não param para refletir. Está a mesma coisa, o evangelho de hoje, meu amado. Você observa se está a mesma coisa de quando você estava 10 anos atrás na religião ou mais? Está a mesma coisa ou mudou alguma coisa? Se mudou, então veja bem, será que é eu que estou pregando um novo evangelho? Ou a religião por si própria está pregando novos evangelhos há muito tempo? Se não é a mesma coisa, por que mudou? E diz que nos últimos tempos vão aparecer falsos profetas, vão fazer grandes sinais e prodígios e milagres, vão enganar a muitos. E eles vão fazer negócio de vós com palavras fingidas, por amor à avareza. Por avareza, vão fazer negócio de vocês. Vão fazer negócio de vós, com palavras fingidas. E aí eu te falo, meu irmão, é só você ler a escritura e analisar, não precisa acreditar no que eu estou falando. Analisa a escritura. Né? Você tem um cérebro, talvez você já saiba ler. Pega a escritura e leia. Leia os evangelhos, leia o que Paulo anunciou. E veja o que Paulo anunciou e o que Paulo não anunciou. Simples. Veja o que o Salvador anunciou e o que o Salvador não anunciou. As pessoas me condenar aqui de anátema ou não, tá? Isso é homem me condenando. Importa que o Criador me condene. É o que Paulo falou, né? O Criador me condenou. Paulo foi condenado de pecador. O próprio Salvador condenaram ele de pecador. Ó, você tem, falou, chamou até de demoniado, né? Chamou de demoniado. Quanto menos nós, meu irmão. Nós somos pecadores, nós que você é alvo mesmo. Você está entendendo? Agora, veja bem, analisa bem, meu irmão. Você tem um cérebro. Você tem um cérebro na cabeça. E tem a escritura, a palavra do Salvador para ler. Leia e observe o que ele anunciou. Observe o que Paulo anunciou. E aí faça suas considerações. Né? Analise, julgue por você mesmo. Né? Sobre a palavra do Salvador. A palavra dos profetas, a palavra de Paulo, que diz: sede meus imitadores como sou do Salvador. Eu não vou falar realmente sede meus imitadores como sou do Salvador, porque o Salvador não tinha uma casa para morar, eu tenho. Você está entendendo, irmão? Eu tenho uma casa para morar, eu tenho emprego, trabalho, eu anuncio o evangelho nas horas extras, né, que não está no meu trabalho, quando eu posso eu anuncio. Entendeu? Então eu não posso dizer realmente. Agora, para muitos aí eu posso dizer: sede meus imitadores.
Não como eu sou de Cristo, como eu sou de Paulo, mas eu digo, sede meus imitadores, pega o dízimo da tua igreja, reverte em mantimentos e ajuda o necessitado. Chega na tua igreja, bate no prédio lá e diz assim, ó, aqui não é, esse templo não é casa de Deus, é templo que nós reunimos, mas não é casa de Deus. Fala isso. Sede meu imitador porque eu faço isso. Sede meu imitador, não engana não, dizendo ó, que você tem que trazer dízimo de dinheiro, porque senão você vai ser amaldiçoado. Mentira. Quer ser abençoado? Ajude o teu irmão em negócio, porque nisso se resume a lei dos profetas. O Salvador vai te perguntar naquele dia, eu tive fome, você me deu de comer. Aliás, para os que não estão dando, vai dizer assim, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Vai falar para os bodes que estão à esquerda. Tive sede e vocês não me deram de beber, mas quando, Senhor, te vimos? Eu levei dízimo lá na igreja? Eu preguei, profetizei? Não, vocês não deram a esses pequeninos irmãos, vocês não deram, também não deu a mim. Vai para a condenação. E os da direita, as ovelhas, vai dizer, olha, vem vocês para a salvação, para o meu reino. Por quê? Deus que vai para ser salvo vai perguntar, por que eu estou sendo salvo? Simplesmente porque é amor, irmão. Por que eu estou sendo salvo, Senhor? Porque você me deu de comer, de beber, de vestir, foi me visitar. Mas quando eu te fiz isso? Quando que eu te vi que eu te fiz isso? Quando você fez a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, a mim, ou fizeste? É isso que ele vai perguntar. E esse dízimo, meu irmão, que ele vai te perguntar naquele dia. E aí, o que você vai falar para ele? Ah, eu te dei aos seus irmãos aí, ó, pequeninos irmãos, eu dei? Cuidado, irmão, se você não está dando, se você não está usando teu dízimo para ajudar teu irmão, porque é nisso que resume a lei dos profetas, cuidado, meu irmão. A pergunta que Mateus 25, meu irmão, para você não ver que é palavra minha. Lê lá Mateus capítulo 25, não vou ler que não dá mais tempo, tá terminando o programa. Eu ia fazer 3 partes, irmão, ficou só na primeira. Entendeu? Que a gente a gente planeja mais ou menos aqui, mas vai conforme que a palavra vai nos orientando. Tá? Então o que ele vai perguntar para você naquele dia é isso, né? Se você deu o dízimo de dinheiro na igreja, se você deu de comer ou de beber, tá lá Mateus 25, versículo 31 e diante, só você lê, meu irmão, veja o que Jesus vai perguntar naquele dia, veja o que ele vai perguntar, não o que o homem está falando, o que o homem está questionando, o que o homem está ensinando. Cuidado com o ensinamento de homens, por isso que eu falo, ó, toma cuidado, vai para a escritura, veja se lá na escritura está dizendo isso. Olha o que o Salvador vai perguntar para você naquele dia, se você deu de comer para ele, de beber, se você foi visitar, quando o Senhor te fez isso? Quando você me deu, qualquer um desses pequeninos irmãos, você estava dando a mim. Por quê, irmãos? Porque o levita, que hoje é o Salvador, está em cada irmão. Vocês são templo do Espírito de Deus. Assim como os levitas na antiga aliança recebiam o dízimo e tinham que dar o dízimo, assim nós hoje podemos dar o dízimo e podemos receber o dízimo se tivermos necessidade. Você está entendendo? Porque hoje o sacerdócio levítico é o Salvador, está lá em Hebreus 7. O Salvador assumiu o sacerdócio levítico. E está na onde? Nos templos feitos por mãos humanas, que ele não habita? Não. Está em nós. Aquele que crê no seu nome verdadeiramente e vive o quê? Esse mandamento de amor. A caridade vai apagar multidões de pecados. Está lá em 1 Pedro 4, do 8 em diante. Ok, amados? Ouvintes? Ok, meu irmão Wellington? Okay. E aí, meu irmão? O que você tem a falar? Cara, é isso aí. Tem que ler, né? Vai estar pensando nas escrituras. Porque senão... Fica difícil, né? Fica difícil. É verdade. Senão o negócio vai tendendo para outro lado, né? Vai tendendo para um outro evangelho, né? Sim. E quem pregar outro evangelho seja anátema, seja amaldiçoado, né? Então, irmão, não sou eu que estou dizendo, estou lendo a escritura. Então você analisa, irmão, vai para a escritura e veja se o que está na escritura é o que estão anunciando por aí afora, tá? Se você acha que é, beleza, continue vivendo, é você e Deus. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, não posso viver por ninguém. Não posso abrir a cabeça de ninguém e colocar isso, na verdade. É porque só as ovelhas vão ouvir. As ovelhas vão ouvir. As ovelhas vão ouvir a voz do pastor, está lá em João 10. As que não foram ovelha, não vão ouvir a voz do pastor, mas as ovelhas vão ouvir a voz do pastor. O pastor está batendo na porta.